no primeiro Yom Tov de Pesach, no Shaharit. Vamos meditar um pouco sobre esse dia. Em Vaikra 23, 4 a 8 diz sobre essa mitzvah que deve ser cumprida pelas gerações, e diz o seguinte: estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é Pesach ao Eterno. E aos 15 dias, nesse mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Eterno. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Nós vemos no texto que é uma convocação para todo Israel, né? Que seria para as gerações dos Bnei Israel. Aqui o texto diz claramente: estas são as solenidades do Eterno, santas convocações, ou seja, é algo que o Eterno nos ordena a reunião, certo? Reunião é algo que envolve toda a congregação. Isso é uma mitzvah, estarmos reunidos para que através desta reunião a gente possa estar cultuando ao Eterno. Cultuando ao Eterno, nós vamos estar trazendo a presença do Eterno em nossa presença na terra. Assim como os Bnei Israel clamaram no Egito e subiu o clamor para cima, e o Eterno diz: e eu desci para ver o clamor do Eterno, dos Bnei Israel. Então, essa mitzvah de santas convocações é algo importante, porque é uma mitzvah. E convocareis a seu tempo determinado, ou seja, dentro daquele conceito que eu já tinha mostrado, uma drachá anterior, sobre a questão do tempo. Nós temos que cumprir as mitzvot dentro de um recipiente que é o próprio tempo. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é Pesach. Então, esse texto aqui é bem interessante. Diz que é Pesach na véspera. Isso que é interessante, né? Por que é Pesach desde a véspera? Por causa do cordeiro que foi imolado na véspera. O cordeiro de Pesach era imolado na véspera, para que ele possa ser comido e preparado no fogo, para que ele possa ser comido e preparado à noite, na virada. E é interessante que Yeshua é morto, ele morre justamente na véspera, junto com o cordeiro de Pesach. Como é que a gente sabe disso? Então existe uma polêmica em relação a essas questões de quando foi que Yeshua, realmente fez o Pesach. Porque se nós formos ver de uma forma lógica, se ele fez o Pesach no dia do Pesach mesmo, se ele fez aquele Seder, o primeiro Seder, no mesmo dia onde todos os Bnei Israel fizeram o primeiro dia de Seder, é quase impossível a gente crer que aconteceu isso por causa do próprio julgamento. Porque o Sanedrim não iria, é contra a lei ele se reunir num dia festivo de Pesach para condenar um réu de morte. Então, como é que a gente entende essa questão? Quando foi que Yeshua fez o primeiro Seder? Por que ele não fez junto com os Bnei Israel, contra todas as nações? Então, existem muitas especulações em relação a isso, né? Então, quando nós vamos pegar os manuscritos do Mar Morto, nós vamos ver que os essênios, eles não estabeleciam todas as suas datas de Rosh Chodesh juntamente com o que era determinado pelo Sanedrim.
Porque naquele período, diferentemente nos dias de hoje, nós temos datas fixas do calendário judaico. Mas naquele período não existia um calendário fixo de datas judaicas, como nós temos hoje. Hoje nós estamos no dia 15 de Nissan. Em todo o mundo é dia 15. No dia 1º de Nissan, todo mundo passou pelo Rosh Chodesh. Mas na época de Yeshua e anterior a Yeshua, não existia um calendário fixo. Existia uma forma de estabelecer o Rosh Chodesh, e você estabelecendo o Rosh Chodesh pela testemunha da lua nova, que viria testemunhar diante do Sinedrim, e o Sinedrim estabeleceria o Rosh Chodesh, e a partir do Rosh Chodesh se contaria os dias do mês para poder estabelecer a festa, as festas, que acontecem do dia 14 para o dia 15. Então, nos manuscritos do Mar Morto, nós vamos ver que os próprios essênios, eles estabeleciam o Rosh Chodesh porque eles não estavam debaixo da autoridade do Sinedrim. Então vai depender de quando eles viram a lua nova. E da mesma forma como os essênios não estavam debaixo da autoridade do Sinedrim, o grupo de Yeshua também não estava. É o que a gente pode entender. O que aconteceu? Aconteceu que em Rosh Chodesh, Yeshua estabeleceu o Rosh Chodesh. Quando viu a lua, falou: hoje é Rosh Chodesh. E eles contaram 14 dias certinho e fizeram, segundo a contagem, a partir do momento do estabelecimento do Rosh Chodesh, que tudo indica que o Sinedrim fez essa contagem um dia posterior ao grupo de Yeshua, porque daí a gente pode fechar, porque isso de uma certa forma era natural, porque os essênios também faziam isso. Eles estabeleceriam o Rosh Chodesh quando viam a lua nova, determinava: olha, hoje é Rosh Chodesh, então vamos contar. Quando chegou no dia 14, eles fizeram o Seder. Yeshua não foi morto na véspera, então ele foi morto em Pessah, pela contagem dele. Pela contagem dele, para ele era Pessah, mas para o Sinedrim não era ainda, porque senão não tinha como eles julgarem. Então, do dia 13 para o dia 14, segundo a contagem do Sinedrim, ele fez o Seder. Do dia 13 para o dia 14. E a gente sabe que foi numa quarta-feira, certo? Para dar os 3 dias e 3 noites. Daí dá certinho. Então, ele determinou, fez o Seder, segundo eles, cumprindo a lei, fazendo do dia 14 para o dia 15, segundo a contagem dele. Só que a contagem do Sinedrim estava errada, ou seja, um dia depois. A gente não sabe qual a contagem dos essênios, que poderia variar em um dia, e não mais do que isso, por causa da questão da lua. E o que aconteceu? Ele fez o Seder do dia 13 para o dia 14, na quarta-feira, certo? Ali ele foi julgado à noite. O Sinedrim se reuniu, porque para eles não era o Yom Tov, mas para Yeshua era, e para os Talmidim. Agora o texto diz aqui, no mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é Pessah do Senhor. Já começa a contar Pessah já desde a tarde, desde o sacrifício do Seder, porque aquele animal que está sendo imolado, ele faz parte central do Pessah. Então tem que se contar. Por isso que nós comemos Hametz, segundo a tradição judaica, até umas 10 horas da manhã do dia 14. Depois a gente já não come mais, para não impurificar a nossa casa de Hametz, né?
Então ele fez o ceder do dia 13 para o dia 14, ele foi julgado durante a noite. No dia 14, que é véspera, de manhã, ele já estava sendo levantado no madeiro. E ele passa, a Brit Hadashah diz que até no horário das mais ou menos 3 horas da tarde, ele, que é o horário do sacrifício da tarde. Que hora de manhã ele estava sendo pendurado? Foi de De manhã? manhã, lá para as 9 horas da manhã, né? Hora sexta, se não me engano, né? Nona. Tem que calcular isso aí, né? De cabeça não. 7 da noite, né? 7, 8, Não, quando nasce o sol, já é a primeira hora. Primeira hora. Então, primeira 7, hora. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 às 3, 15. Exatamente. Nona hora ele entrega o seu espírito, né? Então, aí fecha tudo. Porque daí o Sanedrim se reúne num dia que para eles não é Yom Tov, e onde Yeshua faz o ceder de Pessah dentro do Yom Tov para eles. Não existe um calendário fixo ali, né? Ele é interessante que ele morre na hora do sacrifício. Então ele morre junto com o sacrifício do Pessah, que é feito à tarde. Isso é muito significativo. Inclusive existe um salmo que é cantado, um salmo messiânico que é cantado quando está se levando o sacrifício para ser oferecido ao Eterno. Isso é muito interessante. Por isso que nós vamos ver aqui, no mês primeiro aos 14 do mês pela tarde, já considera como se fosse Pessah, porque está sendo imolado o cordeiro naquele momento, e esse momento já é algo central no Pessah. E esse cordeiro também foi imolado também no Egito, nesse horário, porque eles imolaram um cordeiro nesse horário, prepararam o fogo, que ainda não é Yom Tov, podia acender o fogo, colocava a carne do animal para ser cozida. Quando baixou o sol, a carne já estava pronta e eles poderiam fazer o ceder de Pessah. Fizeram o ceder de Pessah à noite, e na virada do dia, que eles esperam fazer a virada do dia para começar o ceder, um pouquinho mais tarde, tem que esperar entrar no dia 15 para poder fazer o ceder de Pessah, né? E aos 15 dias desse mês é a festa, começa a festa das matzot do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, ou seja, Yom Tov, com leis similares a Shabat, e o último dia também Yom Tov. Então nós vamos ver que ele morrendo na quinta-feira à tarde, nós vamos fazer as contas. Quando que ele vai ressuscitar? Ele morrendo na quinta-feira à tarde, na quinta-feira, quarta-feira à tarde, nós vamos contar quinta noite, sexta noite e sábado à noite, né? E vamos contar quinta tarde, sexta tarde e sábado à tarde. Dá 3 dias. 3 dias e 3 noites. Porque ele tem que ser enterrado antes do anoitecer. Porque quando virava, já é Yom Tov, estabelecido pelo Sanedrim.
Por isso que o texto diz, vamos enterrar logo, porque é um grande Shabat. Né? Então vamos enterrar logo. Mas na visão de Yeshua, então, nessa circunstância que tu desenhou, então é bem provável que então ele ressuscitou em pleno Shabat. Shabat à Não, noite. Shabat Depois acabou o da- Shabat, né? da- Acabou a Avdalá, ele ressuscita. Porque o calendário tá adaptado ali. Se o Ontov chegou para ele antes, Mas o Shabat é fixo, né? O Shabat semanal. Exatamente. Aí É o vai- Shabat fixo, Não, o Shabat é fixo. Né? que é quarta, quinta e sexta. Aí o que acontecia? Até na morte ele respeitou o Shabat. Esperou o Shabat. Faz isso. Existem alguns textos na Brit Hadashah que diz, e no grego diz que quando estava amanhecendo. Né? Então a gente tem algumas divergências de textos. Mas pela lógica a gente vê o seguinte, se não me engano em Lucas, ele diz o seguinte, que as mulheres, elas saíram, quando acabou o Shabat, elas saíram para comprar os preparativos, para embalsamar o corpo. Se a gente for entender que acabou o Shabat, ou seja, no domingo de manhã, a gente está contra a tradição judaica, porque acaba o Shabat na virada do sábado para o domingo, certo? À noite, né? À noite. E outra coisa que é complicado a gente entender nesse texto é que de manhãzinha, antes de raiar o sol, nenhum mercado vai abrir para vender especiarias. Madrugada. E muito pelo contrário, quando acaba o Shabat, porque o Shabat fica tudo fechado, quando acabou o Shabat, à noite, eles abrem os mercados, porque as pessoas precisam comprar algumas coisas, que ficou o dia inteiro fechado. Então, o que pode ter acontecido, o que eu creio que aconteceu, é que durante o Shabat estava tudo fechado. Acabou o Shabat, abriu o mercado, elas correram para comprar as especiarias para poder fazer isso. mas vamos embalsamar um corpo 3 dias depois? Não, ele é embalsamado no dia e depois eles vão fazer outros rituais. Tudo indica. Pedra? Se disse que estava lacrada. Então, mas o texto diz que elas foram com especiarias depois e não acharam o corpo, ou seja, elas foram depois de 3 dias. Né? Então, existem tradições que falam, lógico, não se sabe de uma certa forma se provavelmente ele foi embalsamado quando ele foi enterrado, de uma forma rápida, porque eles tinham que correr atrás do tempo, né? Das 3 horas mais ou menos, né? Até as 6, quase 7 são mais 3 horas, até levar o corpo, limpar o corpo. Imagine como o corpo estava todo ensanguentado, cheio de hematoma, né? De Arimateia tenha feito isso. Sim, ele separou, ele pediu o corpo, ele foi lá falar ainda com Pilatos. Imagine quanto tempo que ele teve que esperar para falar com Pilatos. E as mulheres ali que estavam ali, morreu, o corpo está liberado para a família. Ela podia enterrar em qualquer outro lugar. Daí José de Arimateia falou, não, espera aí que eu vou falar com Pilatos para ver se ele me libera o corpo para enterrar ali. E tinha que ser rápido. Então ali naquele meio tempo elas já estavam limpando o corpo, embalsamando, colocando um lençol. Depois foi da parte dele que ele deu o lençol, né? Enrolou, o texto diz que ele enrolou o corpo. Maurício, a respeito ali do Yom Tov de Yeshua e do Yom Tov do Sinédrio ali, a gente pode ver também, colocar isso como o grande Yom Tov também, porque Yeshua soube a hora exata, né? Porém, os sábios afirmam que o Sanedrim tinha essa autoridade, né, de estabelecer na terra que seria estabelecido no céu. Sim. Então a gente vai ver essas duas linhas, não uma indo contra a outra, mas as duas se encontrando. As duas se encontrando, eu creio nisso. Não divergindo
divergindo. Sim. Mas as duas, uma porque o Sinédrio tinha esse poder dado por Deus, desde Moshe ali, né? Sim. De estabelecer, porém, né? Yeshua sabia a data corretíssima. Sim. Então, de repente entra até no grande Yom Tov, vamos dizer assim, né? Sim. A grosso modo. E talvez ele tenha feito de propósito para que quando ele morresse, no mesmo instante o cordeiro de Pêssego estaria sendo morto também, gente. Isso aí é muito significativo, né? É muito significativo, porque ele é o cordeiro. Isso tudo é uma hipótese. Tudo hipótese, né? Mas bate. Mas bate, porque senão a gente não consegue determinar, fica uma coisa difícil, sabe? Se não achar uma forma de pensar, né, como ocorreu, fica uma história mal contada. E a gente sabe que aconteceu verdadeiramente, né? E de alguma forma aconteceu. E essa é uma possibilidade. E eu acho que para mim é a possibilidade mais correta. Porque crer que o Sinedrim deixou lá a família no Yom Tov, quebraram a lei para se reunir em pleno Yom Tov, para condenar uma pessoa à morte, eu acho que isso não está muito difícil. Porque eles cumpriam a lei exatamente, né, como ela é. Só que não fizeram ao pé da letra para ajudar Yeshua, né? Ah, sim. O próprio julgamento, né, eles quebraram leis. Quebraram leis. Eu já trouxe vocês lembram do que eu trouxe? Um estudo sobre isso. E quantas leis foram quebradas pelo Sinedrim quando estavam condenando Yeshua, né? Mas daí dá certinho, né? E também ele vai no domingo, isso que é interessante, no domingo, que acabou a Havdalah e entra o primeiro dia da semana, que ele ressuscita, ou seja, espera acabar o Shabat, houve um terremoto, os anjos retiraram a pedra, Yeshua sai, e os soldados, eles veem aquela grande luz, eles caem para trás, como mortos, e Yeshua sai do túmulo, ressuscita. Que aí entra a harmonização dos 4 textos, né? Que tem textos que falam que Mashiach, na hora que as mulheres chegaram, tem texto que relata que já estava aberto, aí o outro relata que o anjo tirou, né? Quando chegou temor de terra também. Então, o temor de terra, houve ressurreição de alguns que tinham também os profetas, né? O tzadik, né? E o certo é unânime quando chega as mulheres ou a mulher, porque tem texto que diz que só chegou Maria Madalena primeiro, e depois tem outro texto que chegou Maria Madalena com outras mulheres também, e viram o anjo. Uma outra diz o texto que Maria da Madalena viu o próprio Mashiach. Esses relatos não são relatos que desconsideram os outros, porque quando a gente vai fazer uma investigação, muitas dessas pessoas que trabalham com investigação policial e tudo mais, eu vi um perito falando, quando eles pegam todos os testemunhos, se todo mundo falar a mesma coisa, quer dizer que não é verídico, porque é como se fosse uma pessoa falando, olha, aconteceu isso, vamos falar assim, 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 aconteceu isso. Daí todo mundo pega aquilo, não viu, mas vai falar como aconteceu, ouviu e vai mudar a sua história, entendeu? Agora, quando não há isso, cada um vai ver do seu prisma o que aconteceu. Ele vai destacar uma coisa que para ele é mais importante e não vai nem comentar a outra, entende? Então aí a pessoa vai começar a encaixar e vai ver que é verdadeiro o testemunho. Agora, quando todo mundo fala a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, dando os mesmos detalhes, não ocorre, a realidade não é essa. A gente identifica
houve alguém que ditou como queria ser relatado. Porque o natural é cada um falar com as suas próprias palavras. E isso identifica que é algo verdadeiro. Ok. Contexto de Pessah, né? Existe no relato de Pessah muitas coisas, né? Que mostram Yeshua, né? Para participar da redenção deveria cumprir determinadas leis. Celebrar o rito de Pessah, como eu falei, existe a mitzvah de reunião em Yom Tov. Hoje no mundo inteiro, nesse horário, as sinagogas messiânicas e tradicionais estão reunidas para celebrar o Pessah nessa manhã, fazer o shacharit e meditar sobre o Pessah. O Pessah implica em celebrar em comunidade, né? É interessante, né? Eler Moadim Adonai Mikrae Kodesh Asher Tikreu Otam Bemoadam. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. No mês 1º aos 14 do mês pela tarde é Pessah ao Eterno. Ajuntamento santo, união de um corpo, uma identidade, uma unidade composta. Como diz Rav Shaul em 1 Coríntios 12:13, pois todos nós passamos pelo mikve em um espírito, formando um corpo, quer Yehudim, quer Goim, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Ruach. Ou seja, sendo corpo do Mashiach, nós temos uma identidade só. E quando nós nos reunimos como corpo, nós temos condições de louvar ao Eterno de uma forma especial. E é muito importante essa reunião. Outra coisa, revelação da voz do Eterno através de Moshe. Quando Moshe ele fala aos Bnei Israel, naquele determinado período de tempo, já houve as 7 pragas, as 9 pragas. Aquela é a 10ª praga. Então, aqui, naquele local, naquele ambiente, nós já vamos ver os Bnei Israel já com a fé firme no Eterno, e não só os Bnei Israel, como também as nações também. Aquelas pessoas que viram todo o poder de Hashem sendo revelado através do sobrenatural, em cima, né, destruindo toda a fé egípcia, dos deuses egípcios, porque cada praga vai atacar um deus egípcio. Então eles já estavam firmes na questão da fé. Então a partir desse momento eles estão aptos a ser redimidos. A pessoa tem que ter fé firme no Senhor, né? Então o que Moshe pede? Ele fala: o Eterno nos ordenou que separasse um animal. E esse animal que foi separado na véspera tinha que ser imolado, e o sangue ia ser colocado nos umbrais das casas. Nós vamos ver aí a ação da graça divina, porque Deus está disponibilizando o animal. Então aquele que crê, ele falou: Deus está disponibilizando o animal, eu vou lá, faço o que ele está ordenando, que de uma certa forma era um risco de vida, porque para os egípcios não poderia haver sacrifício de animais ali. E eles fizeram o rito, colocaram o sangue nos umbrais, para que eles pudessem ter obedecido essa mitzvah, eles tinham antes de crer. Então nós vamos ver aí a própria graça estabelecida de Hashem, a fé que é a resposta do ser humano em relação à graça de Hashem, porque não existe redenção sem
primeiro a graça sendo oferecida e a fé, que é dom de Deus também, que é colocada dentro do homem para que ele possa responder. Mas daí ele tem o seu livre-arbítrio em responder sim ou não. Se ele tem a sua fé, se ele creu, foi dado a fé para que ele fizesse a opção pelo sim, mas também ele tem a opção do não. Então essa fé, essa graça que é dada por Deus, primeiro é dada por Deus, mas o homem também tem a sua parte em aceitar ou não. Então nós vamos ver a graça de Hashem e a fé do povo em observar e crer que realmente através daquele cordeiro sacrificado eles iriam sair do Egito, ou seja, eles iriam alcançar a redenção. Então, o que aconteceu? Hashem ouviu o clamor dos Bnei Israel e desceu, porque ele lembrou da aliança, certo? Ele lembrou da aliança, ele desce para ver, entre aspas. O Eterno não precisa descer para ver, né? Mas isso é uma forma linguística que denota o quê? Que o Eterno estava junto do homem que está sofrendo. Que nem em Salmo Terrilim 91, que diz: e eu estarei com ele na angústia, e de lá eu retirarei. Mas ele está primeiro na angústia, ele espera na hora certa para tirar da angústia. O Eterno está ali, junto com o homem, e ele estava ali, junto com os Bnei Israel. Ele estava ali, o clamor dos Bnei Israel subiu ao Eterno, e o Eterno estava junto com os Bnei Israel, até a última praga. Quando o faraó fala: agora vocês vão ter que pegar a palha, e os Bnei Israel falam: antes estava melhor do que agora, porque antes a gente pelo menos não tinha que buscar a palha, agora a gente tem que buscar a palha, e ainda mais temos que fazer o número de tijolos. Daí o povo vai lá e reclama com Moshe, e Moshe chega para Deus e fala: Senhor, por que tu me escolhesse? Ficou pior, em vez de melhorar, agora piorou a condição dos Bnei Israel. Ou seja, a angústia aumentou, mas o Eterno estava junto com os Bnei Israel. E Deus quer que a gente tenha fé, tenha a certeza e tenha a obediência, mesmo quando as coisas pioram. Essa é o objetivo. A gente está com o Senhor em qualquer circunstância, seja de bênção ou seja de aperto, de angústia. E saber que o Senhor deu a sua palavra e Ele não vai mudar. Permanecer na palavra de Hashem. O Eterno chama e reúne os seus líderes. O Eterno chamou um Sinedrim ali em Mitzrayim. Quando Moshe chega com Aron, ele chama Moshe no monte, aparece para Aron, ou um anjo aparece, o texto não diz, só sei que Hashem fala para Moshe que Aron ia com ele e se encontrar com ele no deserto. E é interessante que a tradição diz que era impossível alguém conseguir um escravo sair do Egito, fugir do Egito. Mas Deus providenciou. Tanto Moshe, quando saiu, fugiu do Egito e foi para Midian, como também Aron saiu do Egito também para se encontrar com Moshe Rabbeinu. E quando eles se encontram, eles vão para o Sinedrim. Daí, lá no Sinedrim, Moshe se revela aos líderes. Aqueles líderes, de uma certa forma, estavam preparados. E lá ele mostra os sinais, porque a preocupação de Moshe em cima do monte também não era só com o faraó. Se a gente vai pegar o texto lá, a gente vai identificar isso. Ele falou: mas, uma hora Moshe fala assim: mas os Bnei Israel não vão acreditar em mim. Como não acreditou nele quando ele teve que fugir? Quando aquelas testemunhas que viram Moshe matar o egípcio e enterrar, Estavam lá. estavam lá. Quem que é tu, né? Quem que é você?
Exatamente. E nosso povo, ele tem essa característica também, né? Essa reputação. Essa reputação. Depois que a pessoa atinge um nível na comunidade judaica, ou depois da morte também, ele tem um status, né? E quem é o outro que está começando para poder falar alguma coisa? Então a preocupação de Moshe também é falar: os Bnei Israel, será que eles vão acreditar em mim? Daí Moshe fala: põe a sua mão no peito. Hashem fala: Moshe, coloca a sua mão no peito e tira os sinais, né? Do cajado, das mãos. E quando ele se reúne com o Sinedrim acredita. Eles veem os milagres e o texto diz que eles se prostram e adoram ao Eterno. Tudo isso é providência divina. O Eterno se revela para os seus, o Eterno mostra o seu poder para as nações através das pragas. O Eterno oferece a salvação. Para quem? Para aquele que crê. Mas não só para aquele que crê, para aquele que crê e obedece. Isso a gente vai ver desde o tempo de Adão até os dias de hoje. Não adianta crer. O texto diz que Satã também crê em Deus e treme. Nós temos que crer e obedecer. Quando Moshe fala: olha, separa o cordeiro, que hoje nós vamos fazer esse rito e nós vamos sair do Egito. Os Bnei Israel que creram e obedeceram foram salvos. Aqueles que não obedeceram não foram salvos. O texto também diz que se o animal for muita carne para aquele número reduzido de pessoas, tinha que chamar o vizinho, né? E aí a gente vê quem entrando? Os próprios gentios entrando, né? E esses gentios tinham que fazer o Brit Milá. E é outra coisa interessante, né? Quando Moshe fala sobre o cordeiro, é antes do dia 1º de Nissan, porque ele fala: no dia 1º de Nissan vai haver o que? Será para vocês o 1º mês. Então, ele fala no futuro, será, e não foi, como se ele estivesse no dia 2 ou 3. Ó, esse dia 1º, antes de ontem, foi o 1º mês. Não, ele fala no futuro. No dia 1º de Nissan vai ser o 1º dia do mês. Aos 10 do mês, vocês separem o cordeiro. O que a gente vê isso? Tempo suficiente para que o Eterno mandou Moshe falar para o povo, para dar tempo para quem? Separar o cordeiro só no dia 10, eles estavam antes do dia 1º, ou seja, para fazer o Brit Milá. E ele fala: ninguém fará o Pessa incircunciso. Teria que dar bem com a data, né? Porque a pessoa faz o Brit, ele fica ali uma semana. Então, ele fez o quê? Para que os das nações fizessem o Brit Milá, quem não tem. E se algum Bnei Israel não tivesse o Brit Milá, fizesse o Brit Milá, tivesse condições de estar sarado até o dia 15. Então nós vamos ter ali 10 dias até separar e mais 4 dias, né, até o dia 15, são 15 dias. Como ele foi falado, isso antes do dia 1º, então mais do que 15 dias. Certo? Então daria tempo direitinho para a pessoa fazer o Brit Milá, no dia 10 estar sarado, tranquilo, curado da ferida, né? Para poder cumprir e sair do Egito. Então aqueles que participaram do Seder, do primeiro Seder, que foram salvos, eles já estavam com o Brit Milá. E no outro dia eles já saíram do Egito, foram redimidos.
Você vê como Deus providencia todas essas coisas, né? Comer o cordeiro, a matzá, as ervas amargas, né? É o ato de estar comendo e internalizando aquelas bênçãos, né? Nós vamos ver que Yeshua mesmo, quando fez o Seder, ele estabeleceu que aquela matzá, que é um pão sem fermento, que não é um pão estufado, não é um pão que simboliza alguma arrogância ou alguma coisa cheia de si, mas é um pão magro, é o pão, a própria Agadá diz que é o pão do pobre, quem tem fome vem e coma. É bem interessante isso aí, né? E ele estabelece isso como o corpo dele, que foi partido por nós, e o vinho como o seu sangue. Isso é o ato de internalizar essas bênçãos. A partir do momento que Hashem estabelece, olha, vocês vão comer ervas amargas, o pão sem fermento, vocês vão participar do Seder. Quando a gente está obedecendo e internalizando isso que é material dentro do nosso corpo, isso puxa as brachot da esfera espiritual para nós. Isso é materializado em nós. Não deixar queimar as sobras, né? Outra lei aqui, tá? Nós temos que ter zelo e referência à obra de Hashem. As sobras do cordeiro deverão ser queimadas, né? Não foi permitido deixar aquela sobra, porque eles acabaram de comer à noite e logo depois começou a mortandade e já começou um alvoroço na cidade, em todas as cidades do Egito. Então não deu tempo nem de eles dormirem naquela noite. Meia-noite. Exatamente. Não deu tempo nem de eles dormirem aquela noite direito. E o Eterno mesmo falou, vocês vão comer esse Seder arrumados para sair, com seus lombos cingidos, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, com a massa pronta ali, sem fermento, certo? Então, o que iria acontecer? Ia sobrar comida, eles estavam comendo, ia sobrar, é coisa que não se come também, osso, né? Não poderia ser tirado do lugar, não podia ser quebrado aquele osso, talvez um pouco de carne no meio daquele osso, tinha sobrado um pouco, mas o que Hashem fala? Não deixe só faltar nada, não deixe sobrar nada, o que sobrar, queima no fogo. O que representa isso, né? Não poderia deixar na casa antiga, deixar lá jogado e ir embora. Não poderia jogar no lixo, né? Nem levar a carne do sacrifício, porque poderia ter sobrado um pedaço de carne. Você, opa, eu vou levar para comer no caminho. Mas a lei é o seguinte: não pode sair da casa. E isso tudo tem seu significado. Não pode mexer naquilo tudo. Ela deve ser ingerida e não guardada. Yeshua morreu uma só vez. A gente não pode levar a carne para comer depois. A gente não pode, aceitar Yeshua mais para frente, como muitos fazem isso. A gente tem que ser aqui e agora. É naquele momento. Você não pode deixar, eu não estou preparado para andar nos caminhos do Eterno. Vou ano que vem, né? Deixa eu resolver esse problema que eu tenho agora, depois não. É aqui e agora. Não pode levar a carne para comer depois, tem que comer já, naquele momento. No momento que se abre a oportunidade, nós temos que não desprezar essa oportunidade, né? Carregar o sacrifício sem ingeri-lo representa desprezar. Porque o que? Ela pode apodrecer. Uma carne fora da geladeira, ela vai apodrecer. Então não dá para você contar com isso, né? Você não pode estar em contato, ou seja, se frequentar uma sinagoga, uma congregação, você está sempre em contato e não cumprir. Você vai estar com a carne ali carregando e sem comer ela, né?
Não podemos desprezar o sacrifício do Mashiach. Mateus 7, 6 diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, para que não suceda que as calquem aos pés e voltando-se vos despedaçem. Ou seja, nós não podemos desprezar o sacrifício, a carne do cordeiro. Temos que colocar, incinerar depois o restante, né? O sangue colocará nos umbrais da porta. Isso é claro para a gente, é um selo da salvação, que é o selo do Ruach HaKodesh que nós temos hoje. Ali nas portas é um selo de libertação, ou seja, aquele cordeiro que representa Yeshua tomou o nosso lugar, e através daquele sacrifício nós somos poupados da morte dos primogênitos, porque o conceito é que todos iriam morrer, entende? Porque todos pecaram e merecem o quê? O castigo. Todos pecaram e merecem o quê? A justiça. Os Bnei Israel pecam também. Então o que iria acontecer? Deus providenciou um elemento de justiça, onde iria encobrir da culpa dos Bnei Israel. Porque se não fosse o cordeiro ali, todos os primogênitos iriam morrer, inclusive os primogênitos do Bnei Israel. Só que o que ficou no lugar dos primogênitos foi o cordeiro. Então alguém morreu. Todos morreram, mas alguém morreu por substituição. E isso aí nos implica exatamente o Mashiach Yeshua. E ali todos comiam a carne. Todos comiam carne, A carne que terminalizada. era santificada, ela seria agora crucificada. Sim, né? Celebrar pelas gerações, memorial eterno, né? Passar as gerações e dirá a teu filho, dirá ao teu filho, né? O Eterno se manifestou através do poder, do seu poder no Egito. E se ele se manifesta, é um Deus vivo. Se manifestou no passado, também está sendo manifestado hoje, no presente. O Eterno, ele provê, né, a vida em pleno deserto. Quando os Bnei Israel saem do Egito, eles também tinham que ter fé, saber que lá no deserto não tinha comida, não tinha bebida, não tinha água, mas Deus providencia todas essas coisas. Então exige que aquela pessoa que não só tenha fé em matar o animal, né, para também saber que eles vão para o deserto. E nós estamos falando em cerca de 3 milhões de pessoas. A Torá diz em 600 mil homens, sem contar os meninos, sem contar as mulheres, sem contar as nações. E os idosos. Então a gente pode chutar aí no mínimo 3 milhões de pessoas. Lógico que eles levaram gado, levaram seu gado, levaram massa, mas até quando ia acabar isso? Será que duraria uma viagem direto para o Israel? Será que eles conseguiriam chegar até Israel? Então, Deus ainda providencia uma nuvem que vai cobrir eles do sol. Mas eles também se procriavam, os animais ali no deserto. Também, mas aqueles animais, eles eram utilizados para sacrifício ao Eterno. Os alimentos para os animais no deserto. O maná, o resto do maná. Mas quando não tinha, imagina a fé que ele tinha que ter. O que eu vou dar para esse animal? Porque o sacrifício ao Eterno, uma parte é do Eterno e a outra parte é do sacrificante. Também, dependendo do sacrifício. Da oferta, como nós estudamos, né? Existem 5 tipos de sacrifício. Ali também, né? os primogênitos dos animais Era do Senhor também. Né? Tu pensa para alimentar boi, carneiro, tudo. Então, no deserto. Né? Então precisava ter muita fé para sair do Egito.
Você vê, quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, que é uma semana depois, a tradição judaica diz que abriu o Mar Vermelho no Yom Tov de Pessah, no último dia, 7 dias. Eles já estavam falando, não tinha sepultura suficiente no Egito, para nós, você trouxe a gente para cá, para a gente morrer aqui. Ironicamente eles falavam isso. Alguns, né? Não todos, a gente não pode generalizar. Então necessita de fé, né? Como os nossos dias. E estar na aliança, ter o Brit Milá, como nós já comentamos recentemente. Baruch Hashem. Amém. Que a gente possa celebrar esse texto